Bom, eu tenho certeza que você já viu algum investimento rendendo de 100, 150, 200% do CDI e você não faz ideia do que isso significa. Ou você já colocou o teu dinheiro nesse tipo de investimento simplesmente porque o número é alto, ou seja, 200% do CDI. Ah, então vai render bastante, eu vou colocar meu dinheiro lá. Mas será realmente que esse título ele vai render tudo isso que está prometendo? Será que você vai conseguir ter uma rentabilidade correta, ou seja, ligando-se aos juros compostos? Porque, venhamos e convenhamos, é preciso ter os juros compostos por um longo tempo para que os teus investimentos ele consiga ter eficiência. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que é o CDI e você vai aprender de uma forma muito clara e simples a identificar se aquele investimento vale a pena você aportar o teu dinheiro. Vamos pro vídeo. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Alessandro, o que significa isso? Bom, vamos lá. Por determinação do Banco Central, toda instituição financeira, ela precisa, ou seja, elas são obrigadas a terminar o dia, finalizar o seu dia com caixa positivo. Em outras palavras, elas precisam ter mais dinheiro entrando do que saindo, o que é muito comum para uma instituição financeira. Porém, durante esse período, eles realizam muitos empréstimos tanto para as pessoas como para outras empresas. E acabam, no final do dia, terminando de forma negativa. Mas o que eles utilizam para terminar o dia positivo, para cumprir com essa norma do Banco Central? Eles acabam, de alguma forma, emprestando dinheiro um para os outros. Ou seja, os bancos, eles conversam ali e começam a emprestar dinheiro um para o outro para que essa norma seja cumprida. Então, eles acabam fechando o dia de forma positiva. Então, o CDI nada mais é do que um título de empréstimo dos bancos que eles utilizam uns com os outros, que no final do dia deixa-os com uma margem positiva dentro dos seus caixas, que por sua vez, esse CDI ele é utilizado como indexador para outros investimentos de renda fixa, como o CDB, por exemplo. Então você encontra CDBs que rende 100% do CDI, LCI que rende 90% do CDI, 85, 70. Então essa é a forma que o CDI ele trabalha especificamente na renda fixa. Então você já viu vários investimentos aí rendendo essa porcentagem aí do CDI, que é basicamente um indexador para esse investimento. Porém, nós investidores, nós não investimos no CDI. O CDI é um indexador atrelado à renda fixa que faz com que os nossos investimentos tenham uma rentabilidade específica contratada por aquele banco quando você investe o teu dinheiro. Porém, é muito comum nós vermos CDIs aí rendendo 70, 65, 80, 90% do CDI e na nossa cabeça vai imaginar, putz, esse investimento aí ele paga muito pouco, é muito ruim, por que eu investiria num LCI que rende 90% do CDI se eu tenho um CDB que rende 100% do CDI? Bom, nesse caso você precisa de fato realizar um cálculo muito específico para entender o que de fato vai fazer sentido para você. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a LCI e fiz um comparativo justamente sobre isso. Quanto uma LCI que rende 90% do CDI versus um CDB que rende 100% do CDI. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar aqui no card para você acompanhar e entender um pouquinho mais sobre esse cálculo, que é muito importante você entender sobre isso. Porém, o principal de tudo, você precisa entender a lâmina do título, entender de fato o quanto ele está prometendo e as regras ali dessa aplicação como um todo, ok? Portanto, o CDI é o principal indexador da renda fixa e é muito importante você entender isso para você realizar os cálculos e fazer o comparativo de uma forma mais assertiva e não perder dinheiro na renda fixa. Afinal, você está na renda fixa para ganhar. E quando eu falo perder é deixar de ganhar, porque na renda fixa você nunca vai perder dinheiro, nunca você vai ficar negativo, você sempre vai ter positivo, mas você pode deixar de ganhar muito dinheiro por uma escolha, digamos que errada nos seus investimentos, porque você não compreende o que é o CDI. Mas se você não conseguiu ainda entender o que é o CDI, volta o vídeo lá até o começo e você vai entender de fato o que é o CDI, tá bom? E quando eu falo para você analisar de uma forma muito clara e concisa os teus investimentos, principalmente analisando a lâmina do investimento, é porque isso tem um impacto muito grande no teu bolso. E ao final do dia ou ao final do momento que você está investindo esse dinheiro, está aplicando ele, você pode ter uma rentabilidade muito positiva, além do normal, ou pode ter uma rentabilidade mediana, ou seja, deixou de ganhar dinheiro de uma forma muito mais assertiva. Então, é muito importante você ter isso em mente para você não perder dinheiro. E um comparativo aqui, para vocês terem uma ideia de quanto o CDI é importante e quanto ele impacta os nossos investimentos e na rentabilidade, que no ano de 2023, por exemplo, o CDI acumulado ao longo dos 12 meses, ele rendeu
13,10% de juros. E no ano de 2022, a taxa ficou em 12,38%. Porém, lá no ano de 2021, essa taxa ela estava em 4,42%. Portanto, isso de alguma forma, esse indexador ele pode variar tanto para cima como para baixo. Então você precisa entender de fato o momento certo de você escolher um investimento que vai te rentabilizar de uma forma correta. E por que eu falo isso? Porque você deve estar se perguntando, mas por que as taxas elas têm uma variação tão alta? Porque o CDI, como eu falei no início do vídeo, ele é atrelado à Selic, que é basicamente ali um medidor da nossa inflação. Então sempre que a Selic está muito alta, o CDI acompanha ela. Então a diferença ali fica em 0,10% ali da diferença da Selic para o CDI. E é muito importante você entender isso, porque isso vai te ajudar não só nos teus investimentos. Quando a taxa Selic está muito baixa, é mais propício você conseguir crédito, é mais propício você comprar seu imóvel, comprar seu carro, porque os juros estão atrativos, estão aderentes para aquela uma compra, digamos que racional. A taxa Selic hoje está no valor de 10,50 e hoje pode sofrer alguma alteração para mais ou reduzir. Mas é muito importante você entender isso. Quando a taxa Selic está alta, o mercado não está propenso ao crédito, ou seja, o crédito fica mais difícil, o empréstimo fica mais difícil, comprar uma casa fica muito mais complexo, tem uma análise muito mais criteriosa, ou seja, os juros ele realmente fica muito caro. Então quando a taxa Selic está alta, você acaba pagando um pouco mais e tendo uma dificuldade maior de conseguir o crédito, ok? Aqui tem uma tabela que eu vou deixar aqui, eu pedi para o editor colocar na minha frente aqui, a tabela do CDI mensal do ano de 2024, esse ano que nós estamos. Então se você olhar aqui no mês de janeiro, o CDI teve uma taxa de 0,97. Em fevereiro, ele já teve uma caída de 0,80. Em março ele subiu um pouquinho, foi para 0,83%. Em abril ele deu uma leve subida aí também, acompanhando o patamar de 0,89%. Mas essa é a taxa ainda, falta alguns meses, que é o mês de maio e de abril, que está um pouco desatualizada. Mas essa aqui do CDI de 2023, se você está olhando agora também na tela, ela começa lá em janeiro com um valor de 1,7% e finaliza em dezembro em 0,90%. Mas se você olhar aqui a tabela, você vai acompanhar de mês a mês o quanto foi em cada mês a taxa do CDI e o acumulado do ano, como eu falei, né, que foi no valor de 3,4% ao ano. A tabela dos anos anteriores, como eu falei, né, do ano de 2015 até o ano de 2022, se você olhar que o ano de 2020 foi o ano que a taxa do CDI esteve mais baixa, ela teve 2,75%. Então, nesse momento, o país estava muito propenso a dar um crédito para as pessoas que estavam buscando financiar um imóvel, um apartamento, comprar um carro, enfim, fazer todo aquele tipo de empréstimo ali. Então, quando a taxa CDI está baixa, ela está mais propensa a, digamos que, ter uma liberação de crédito, digamos que um pouco mais facilitada como um todo, tá? Então, o CDI é isso, é de uma forma muito simples, ele acompanha a taxa Selic e você precisa estar sempre atento a isso e fazer os cálculos na hora de realizar seus investimentos, tá? Esse vídeo realmente fez sentido, ele te agregou no teu conhecimento? Se sim, eu vou te pedir para que você se inscreva nesse canal e clique no botão gostei, porque assim você me ajuda a sempre estar trazendo conteúdos aqui de relevância para os teus investimentos. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!